prosseguindo na síntese do profeta Isaías, síntese dos profetas maiores, vamos agora para o item 42, título: A soberania de Deus, a vaidade dos ídolos. Estudando Isaías 44, versículos 1 a 20. O comentário no livro diz: Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Versículo 8 do capítulo 44. Deus fala ao profeta que Israel era a sua testemunha. Eu coloquei era aqui porque nós estamos tratando do ano 700 a.C., tá bom? E o comentário prossegue dizendo: infelizmente, no Novo Testamento, eles rejeitaram o Messias, o que fez com que eles perdessem essa condição de testemunha de Deus, né? Então vamos ler aqui Mateus 21, 43, que diz: Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Mateus capítulo 21, versículo 43. Então Israel foi substituído nesse período que é chamado de Era da Igreja. Não significa que Israel foi substituído em definitivo. Segundo a profecia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, no Novo Testamento, Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo deixa bem claro que Israel, por fim, será salvo. Ele diz que por fim todo Israel será salvo, ou seja, haverá sim uma conversão da nação. Mas hoje Israel, ele não é o povo de Deus. Inclusive, aproveitando Romanos capítulo 11, quando o apóstolo Paulo diz que Israel, nesse momento que ele caiu, ele já foi uma bênção para as nações, e que quando ele se converter, será ainda mais. Nesse momento ele é uma bênção por quê? Ele foi uma bênção porque nós gentios ganhamos o direito especial de sermos representantes de Deus aqui na terra. Então, a simbologia que o apóstolo Paulo usa é: Israel foi cortado e nós fomos enxertados no lugar de Israel, né? Então, nesse momento, Israel ele vive essa situação de ter sido cortado da comunhão com Deus. Então, por isso que eu coloquei aqui no passado: Israel era a testemunha de Yahvé. Hoje, a testemunha de Yahvé, ou testemunha de Jesus, é a igreja. Agora, é interessante, se você abrir a sua Bíblia nesse texto de Isaías 44, no versículo 1, Deus usa dois termos para descrever Israel. Ele usa Jacó e usa Israel. Ou seja, ele está usando o nome antes da mudança do caráter, que é Jacó, que significa usurpador, e usa o nome depois da mudança de caráter, que é Israel. Vamos lembrar aquele encontro de Jacó com o anjo do Senhor no Val de Jaboque. Então aconteceu ali que Jacó teve uma mudança no seu caráter e foi transformado em Israel. Então Deus fala tanto para Jacó como para Israel. E chega no versículo 2, Deus diz: Assim diz Yahvé que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Gerudum, a quem escolhi. Gerudum é um termo que aparece 4 vezes no Antigo Testamento, e o significado dele no hebraico é justo ou justificado, né? Então, novamente, Deus fala em Jacó, aquele do caráter pervertido, tá bom? Aquele que usurpava, e agora fala em Gerudum, né? Usando um nome para descrever Israel, que significa justificado. Ou seja, quando Deus diz que ajudará, Deus diz que o justificará. Qual é o método de justificação que a Bíblia descreve? Só existe um, que é a morte de Jesus Cristo na cruz.
Então, quando eles aceitarem Jesus Cristo como Salvador, se cumprirá essa palavra aqui de Isaías, né? Eles serão justificados. Chega no versículo 6, Deus está escrito: assim diz Yahvé, Rei de Israel e seu Redentor, o Yahvé dos exércitos: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Então, por que Deus disse que Israel era a sua testemunha? Deus vai dizer claramente que Israel, a função deles era testemunhar contra os ídolos e testemunhar a favor de Deus. No versículo 9, ele diz: todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Ou seja, os ídolos também têm suas testemunhas, né? No versículo 10, prossegue: quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, né? Então, quem faz isso? Segundo a tradição judaica, um livro especial chamado Midrash, Abraão e seu pai viviam de confeccionar ídolos, né? Era a sobrevivência das nações. E é interessante o que Isaías vai profetizar a partir de agora, porque nós estamos vivendo ali, Isaías vivendo próximo do ano 700, cerca de 100 anos depois, a Babilônia vai escravizar Israel. E lembrando que Abraão, quando ele vivia em Ur dos Caldeus, aquela região era dominada pela Babilônia. Os babilônios, eles são descendentes de Cã, que Nimrod, o fundador da Babilônia, era descendente de Cã, lembrando os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, né? Então, eles eram descendentes de Cã, mas eles acabaram dominando a região da Mesopotâmia, onde viviam os descendentes de Sem, que eram tementes a Deus. Abraão era temente a Deus, mas Deus teve que tirar Abraão de lá. Mas antes de tirar, diz a história que Terá e Abraão viviam de confeccionar ídolos, esclarecendo: isso não está na Bíblia, isso é tradição judaica. E essa obra diz até que Abraão já rejeitava aqueles deuses. Ele tinha que trabalhar com seu pai, que era a sobrevivência, mas às vezes ele estava lá vendendo, via uma pessoa comprar um ídolo e Abraão falava para ele: como você pode acreditar nesse pedaço de barro? Meu pai acabou de confeccionar esse ídolo agora, esse Deus aí não pode fazer nada por você. Ou seja, essa tradição judaica diz que Abraão, ele já ia até contra a sobrevivência dele, mas rejeitando, né, aqueles deuses feitos, né, pelas mãos dos homens.